Mas o desejo do meu coração é que o Espírito Santo de fato fale com você. E aquilo que eu não consegui falar, que Ele complete, que Ele lhe faça compreender e que Ele transmita ao seu coração a boa palavra do Senhor. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25 até o versículo 28. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Pode se sentar em nome de Jesus. Quando eu olho para a história de Paulo, eu vejo um exímio missionário. Um homem que foi de fato transformado e impactado pelo poder de Deus. E a mesma ousadia que ele tinha para perseguir a igreja, para perseguir os crentes, agora transformado e cheio do Espírito Santo de Deus, ele também tinha para pregar o Evangelho, para falar de Jesus. E Paulo se tornou um grande missionário da obra de Deus. Porque enquanto os apóstolos se concentravam em Jerusalém, enquanto os apóstolos pregavam para os judeus, Paulo queria ir além. Paulo estava quebrando as barreiras geográficas, os limites internacionais. Paulo estava saindo para fora para pregar o Evangelho. E não foi de qualquer maneira, não foi de qualquer jeito. Estudos teológicos nos mostram que aproximadamente depois da conversão de Paulo, ele teve um período de 14 anos de preparação. Durante esses 14 anos, 10 em que ele estava longe, exilado, ele estava orando, ele estava estudando as Escrituras. Paulo conhecia como ninguém a Torá. Paulo conhecia como ninguém as Sagradas Escrituras. E Paulo começa a contextualizar na sua época o advento de Cristo, de Jesus, para os homens, e aplicar o Antigo Testamento à sua atualidade a partir de Cristo Jesus. E é interessante porque você começa a entender o Antigo Testamento exatamente lendo
as cartas de Paulo. Porque Paulo, ele prega a Torá e o Antigo Testamento, apresentando a revelação de Cristo para a humanidade. Então não foi de qualquer maneira. Paulo não acordou um belo dia e disse: eu vou ser um missionário, eu vou ser um pregador. Não. Paulo se preparou para pregar. Paulo se preparou para evangelizar. Paulo, diz a Bíblia, que era homem de oração e homem de jejum. Portanto, eu posso afirmar que Paulo era um grande adorador. Porque o adorador, ele não se incomoda com as perseguições. O adorador, ele não se incomoda com as críticas. O adorador, ele não se incomoda com as calúnias. O adorador, ele não se incomoda porque está faltando dinheiro. O adorador, ele não se incomoda porque está faltando comida. Um adorador, ele não se deixa abalar por causa das adversidades. Por isso eu coloquei o tema da mensagem dessa noite como um adorador, ele nunca desiste. Porque quando eu olho para a história missionária de Paulo, eu vejo um homem que não desiste, que foi perseguido, e que a própria igreja de Jerusalém, em um determinado momento, o expulsou de Jerusalém. Mas ele volta agora preparado, capacitado, e ele vai fazer a obra missionária onde nenhum outro apóstolo foi, onde nenhum outro missionário ainda havia ido. E a obra missionária, pregar o evangelho, servir ao Senhor, não é fácil, é um grande desafio. E Paulo, ele é desafiado constantemente. Na sua primeira viagem missionária, Paulo, pregando dentro das cidades, ele tem por muitas vezes a retribuição da surra, dos açoites. Houve um momento na sua primeira viagem missionária em que ele foi espancado tanto que ele desmaiou, e arrastaram ele, inerte, aparentemente morto, para fora da cidade. E diz a Bíblia que os discípulos se aproximaram de Paulo e ele acordou de forma milagrosa, poderosa. A Bíblia não descreve como foi que isso aconteceu, apenas que ele despertou. E o que ele faz? Foge, corre e diz: eu não vou entrar ali nunca mais. Não. Paulo se levanta, sacode a poeira e volta para dentro da cidade para pregar o evangelho, para falar de Jesus. E muitas vidas se convertem, muitas vidas são transformadas pela palavra, através de um homem que era um exímio adorador, através de um homem que não desistia porque batiam, surravam, criticavam, caluniavam. Não, ele estava pregando o evangelho. E por causa de Paulo houve o primeiro concílio em Jerusalém. Chamaram Paulo: vem cá, desce aqui para Jerusalém, temos que conversar, porque tem muitos gentios, tem muitos homens que não são judeus se convertendo, e havia alguns cristãos judeus querendo que esses não judeus circuncidassem. E Paulo desce para o concílio em Jerusalém, e há uma calorosa discussão no primeiro concílio, e eles autorizam Paulo: vai lá, prega, diga para os homens que não são judeus, para eles se absterem da imoralidade sexual,
Diga para eles não comerem animais sufocados e nem sangue, e pregue Jesus, fale de Jesus, deixe o resto para lá e fale apenas do Cristo ressurreto. E agora Paulo vai desafiado novamente a pregar em sua segunda viagem missionária. E o interessante é que na segunda viagem missionária de Paulo, ele queria pregar na Ásia. Paulo queria ir para a Ásia. Mas não era o que Deus queria para a vida de Paulo. Enquanto Paulo queria ir para a Ásia, o Espírito Santo impedia ele de ir para a Ásia e dizia: não, você não vai para a Ásia, você vai para a Europa. É lá na Europa que eu te quero, é lá na Europa que eu vou te usar. E é muito interessante isso, porque eu aprendo que precisamos ser direcionados por Deus. Talvez você quer algo e Deus está dizendo: não é por esse caminho que eu quero que você vá. Eu quero que você vá por outro caminho. Você quer ir para a Ásia e Deus está dizendo: eu quero que você vá para a Europa. E nessa segunda viagem missionária, nós encontramos Paulo indo com alguns homens especiais. Paulo leva consigo Timóteo. Paulo caminha com Lucas. E Paulo também leva Silas. E o texto que nós lemos, ele está exatamente inserido dentro desta segunda viagem missionária de Paulo. E é muito interessante porque, mesmo impelido, a palavra impelido, significa que o Espírito Santo o estava desafiando, estava convocando a Paulo para ir para a Macedônia, região da Europa, e não para a Ásia, como ele queria. E aí durante a noite, o versículo 9 do capítulo 16, vai dizer que Paulo tem um sonho, e ele vê um homem dizendo: passa a Macedônia, e vem nos ajudar, e ajude-nos, socorre-nos. E aí Paulo entende que ele precisa ir para a Europa, para a região da Macedônia, para pregar o Evangelho. Dentro desse texto que nós acabamos de ler, com todos os desafios que ele tinha para enfrentar, que o Espírito Santo sabia que ele iria enfrentar. No entanto, ele decidiu fazer a vontade de Deus. E se você observar, as cartas de Paulo estão direcionadas, na sua grande maioria, para essa região da Macedônia, para essa região da Europa, para a região da Grécia. E ali nós temos Paulo chegando em Filipe. E em Filipe, Paulo prega o Evangelho. Em Filipe, a Bíblia diz que Paulo vai falar do amor de Jesus. Em Filipe, Paulo estabelece uma igreja também. E aí nós temos as cartas aos filipenses, direcionada ao povo dessa cidade de Filipe, aonde Paulo entrou. E essa região, ela não era uma região como na região da Judéia. Na região da Judéia havia os templos, onde os sacerdotes se reuniam, onde aos sábados eram lidas a Torá, as leis. Essa não era uma região judaica, portanto não havia templos. E a Bíblia diz que em um belo sábado, Paulo então sai para procurar um lugar para orar e para falar de Jesus.
e ele desce até um rio. E lá nesse rio, à beira do rio, a Bíblia nos conta que ele conhece uma mulher chamada Lídia. E a Bíblia descreve que esta mulher, embora ela não conhecia Jesus, ela era uma mulher temente a Deus. E ali na beira do rio, Paulo começa a pregar para Lídia. Começa a pregar para as outras mulheres que estavam à beira do rio. E estavam ali a turminha com Paulo pregando também. Timóteo, Lucas de um lado, Silas do outro. A galera estava ali pregando, falando de Jesus, falando do amor de Deus na beira daquele rio. Não havia templo, não havia um local físico, porque eles agora eram de fato o templo do Espírito Santo. E para pregar o Evangelho você não precisa de uma tribuna, você não precisa de um palanque, você não precisa de estar dentro das quatro paredes de um templo. Quando você entende que você é o templo de Deus, porque lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, Paulo vai dizer: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? O Espírito Santo de Deus que habita em você está lhe impulsionando a pregar o Evangelho, à beira da estrada, nas festinhas de fim de ano, no teu trabalho, na rua, aonde você estiver. O Espírito Santo está lhe desafiando a ser um mensageiro da obra do Senhor, a pregar o Evangelho com ousadia, com coragem. E você não precisa desse microfone para fazer isso. Você precisa de unção, você precisa de conhecer Bíblia, você precisa do Espírito Santo, você precisa de autoridade de Deus. É isso que você precisa. E é isso que o Espírito Santo está lhe convidando, está lhe desafiando a buscar nessa noite. A autoridade no Espírito Santo. E a Bíblia nos conta que Lídia se converteu porque as palavras de Paulo eram bonitas? Não, porque havia autoridade, porque havia unção, porque havia poder de Deus. É isso que faz a diferença na igreja. É isso que faz a diferença aonde você chega, aonde você entra, aonde você está. A unção de Deus na sua vida. Mas as pessoas às vezes se esquecem que a responsabilidade de buscar é sua. Quem estava ensinando Paulo a orar? Nos 14 anos que Paulo estava recluso, quem estava ensinando Paulo a jejuar? Quem estava ensinando Paulo a ler Bíblia? Ninguém. Ele sabia que a responsabilidade era dele. No direito penal, você nunca será absolvido de um crime por dizer que você desconhecia a lei que diz que tal atitude ou delito é um crime. Você não pode dizer que desconhece, porque é sua obrigação estudar. Como cidadão do país a qual você está inserido, você precisa conhecer as leis, você precisa conhecer a cultura, e você precisa respeitar as autoridades atribuídas. Como cidadão do céu, você também tem a obrigação de conhecer a palavra de Deus. Você tem a obrigação de estar submisso à autoridade de Deus. E você tem um dever
de ser cheio do Espírito Santo e proclamar o Evangelho, porque Ele diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então é sua obrigação, é o seu dever. E quando eu olho para esse texto, quando eu olho para a história missionária de Paulo, eu me apaixono. Porque Lídia se converte à beira do rio, a família de Lídia se converte toda. Paulo batiza todo mundo no rio, todos descem as águas, todos são batizados, a mulherada toda se converte, a família toda se converte. Lídia olha para Paulo e fala algo que todo pastor gosta de ouvir: vamos almoçar lá em casa? E aí, meu filho, Paulo vai para a casa de Lídia. Gosta ou não gosta? Gosta, né, pastor? Oh, maravilha. E Paulo vai para a casa de Lídia, fica lá, prega o Evangelho, e a palavra de Deus começa a ser pregada em Filipos, com muita autoridade, com muita unção. O Evangelho começa a se expandir. Pois bem, no entanto, a Bíblia nos conta que havia uma moça, a Bíblia chama de moça e chama de menina também. No grego isso significa que ela era nova, ela tinha pouca idade. Essa moça, ela era uma escrava, ela pertencia a alguém, ela tinha dono. Mas essa moça também tinha sobre ela um espírito que a possuía. Era um espírito de adivinhações. E a Bíblia diz que os donos dessa moça, desta menina, lucravam com esse espírito de adivinhação. Essa moça trazia lucro para os seus senhores. E a Bíblia nos diz que durante muitos dias, no versículo 17, durante muitos dias, essa moça acompanhava Paulo e Silas, e os demais discípulos, Timóteo, Lucas também estavam ali no meio da galera. Não aparecem tanto aqui, mas estavam lá, estavam pregando, estavam falando de Jesus. E essa moça gritava, dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo, e eles anunciam o caminho da salvação. O que tem de errado nisso? Aparentemente nada. Ela estava falando a pura verdade. Ela estava dizendo que aqueles homens estavam pregando o Evangelho, que eles eram homens de Deus, e que eles estavam falando da salvação. Aparentemente não havia nada errado, por um detalhe: era o espírito maligno que falava na boca dela. E aí eu aprendo uma coisa muito importante: precisamos ter discernimento. Eu ouvi um dia o pastor William pregando aqui, ele disse uma coisa muito interessante: nem tudo que está dando certo quer dizer que é Deus que está aprovando, como nem tudo que pode estar dando errado quer dizer que Deus está reprovando. O diabo, ele é sutil. Ele é sutil, irmãos. Ele tenta parar a obra missionária. Ele tenta barrar a obra de Deus de forma pequena, jogando setinhas. Sabe aquelas setinhas? Aí vira um comentáriozinho, que é aquele comentário: olha, eu vou falar para você, mas não é fofoca não. Ó, falaram isso. Sabe aquela ação do diabo em que você é sutil, mas que te deixa triste, que te magoa, que te entristece.
E vou além, que às vezes te alegra também. Que às vezes, massageia o ego. É bom ou não é receber elogio? Hã? É bom ou não é receber elogio, irmãos? É bom. É gostoso receber elogio. Eu gosto quando os irmãos falam que eu preguei bem. Eu gosto, é bom demais. Mas quando meu pastor fala que eu preguei bem, aí é diferente. Aí, hoje foi bom. Mas às vezes as pessoas estão apegadas tanto aos méritos, que elas esquecem que o mérito real, a coroa da justiça está lá na glória. Se falar bem, se falar mal, se gostar, se aplaudir, se não aplaudir, se te zoar, se alegrar, não importa, meu irmão. Faz a obra do Senhor. Pregue o evangelho de Jesus. Porque Satanás está gritando por aí que você é mulher de Deus. Mas pode estar gritando por aí também que você não vale nada. E daí? Talvez você não vale nada, mas Deus gosta de você. Deus te ama. Jesus te quer. Jesus quer transformar a sua vida e a minha. E a Bíblia nos diz que Paulo se irritou, pastor. Paulo começou a ficar irritado com aquela menina, andando atrás dele, gritando. É homem de Deus, é servo do Deus Altíssimo, está pregando a salvação. Que menina endemoniada, meu Deus. Chega. Paulo olhou para ela e disse assim: sai, espírito imundo, sai dela. E naquele momento a Bíblia diz que ela foi liberta. Perceba que nessa segunda viagem missionária, Paulo entra em Filipe e há uma conversão em massa na família de Lídia, nas mulheradas que estavam no rio, e todos se convertem. Agora nós vemos Paulo expulsando o demônio novamente, uma menina que não conhecia Deus e o poder de Deus, passa a ser transformada pelo Evangelho e pelo poder de Deus. Porque nós não queremos ser elogiados, porque falamos bonito, porque a palavra foi linda. Nós queremos que a palavra cause impacto, que ela transforme a vida do homem. Nós queremos que a palavra cause libertação. Nós queremos, em nome de Jesus, que você seja completamente liberto pelo poder da palavra, pela transformação da palavra. E aquela mulher, aquela menina, ela foi transformada, ela foi liberta naquele momento. Mas aí vem os problemas na vida do nosso amigo missionário, irmão Paulo, que estava fazendo tudo certinho, pastor. Estava fazendo tudo certinho. Estava tudo certinho, era aquilo mesmo. Ele obedeceu ao Espírito Santo, não foi para a Ásia, foi para a Europa. Chegou lá, pregou o evangelho, o pessoal estava tudo maravilha. Converteu as irmãs lá do Rio, foi para a casa de Lídia, almoçou e jantou porque precisava mesmo, e estava tudo maravilhoso. Mas quando ele expulsa o demônio daquela menina, começam os problemas na vida de Paulo. Porque aquela menina gerava lucro para os seus senhores. E quando Paulo expulsa aquele demônio, então, por este motivo, por esta razão, que aparentemente não tem motivo nenhum, eles só estavam pregando, eles só estavam falando de Jesus. E é gostoso falar de Jesus, né? Pastor William fala aqui no altar que ele ama falar de Jesus, porque é bom falar de Jesus. Quando a gente fala de Jesus, a gente fica até assim meio dengoso, porque é gostoso falar de Jesus, é maravilhoso. É muito bom, né, Gustavo? É maravilhoso falar
do Senhor Jesus. Mas o diabo não quer que você fale. O diabo não quer que você pregue. O inimigo não quer que você seja apaixonado por Jesus. Seja um adorador. Porque olha, irmãos, olha para mim aqui, só fala de Jesus quem é adorador, irmãos. Lembra que eu falei que Paulo era um adorador? Porque o adorador, ele não se importa com as circunstâncias. O adorador, tá tudo ruim, mas ele está lá. Ele adora, não pelo que o Senhor tem para dar, mas pelo que Deus é. Essa é a diferença. E às vezes aí é que está o X da questão na sua vida e na minha. Se as coisas ficarem ruins para o seu lado, o que você vai fazer, meu irmão? Se as coisas começarem a doer um pouquinho, finança apertou, e aí? Enfermidade bateu aí na família. Enfermidade é um trem que mexe com a gente, né, irmãos? Mexe, né? Principalmente se for no filho, né? Se for em alguém que a gente ama. Na gente a gente até fala assim, Senhor, tá bom. O Senhor está me provando. Mas quando é no filho, quando é em alguém que a gente ama, dói, né? Machuca. Mas e aí? Quando o cinto aperta, quando as coisas ficam um pouquinho mais difíceis, o que você vai fazer? A Bíblia diz que os donos daquela menina levaram Paulo e Silas, porque não acharam Timóteo e não acharam Lucas, eles devem ter dado no pé, então eles não acharam os dois, levaram Paulo e Silas mesmo, eram os que estavam ali mais próximos, para a beira da praça, foram julgados, porque disseram que eles estavam pregando contra a cultura e nada a ver, mas foi um mau testemunho contra a vida deles, que incitou uma ira, uma violência no meio do povo, e o povo então começou a açoitá-los, e a Bíblia diz que eles foram, olha a expressão que o texto bíblico diz, o texto diz que eles foram severamente açoitados, ao ponto de abrir feridas, ao ponto de abrir hematomas gravíssimos em Paulo e Silas. Então eu nem vou falar que não estava doendo, porque estava doendo muito. Com certeza, a pancada, ela doía muito. Como se não bastasse, o governador mandou que eles fossem presos. Então, eles foram entregues a um homem, que a Bíblia não fala o seu nome, mas o chama de carcereiro. Eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho. A Bíblia nos diz que esse carcereiro tem uma ordem dada: guarde bem esses homens, vigie bem esses homens. E o carcereiro então leva esses homens para celas interiores, ou seja, um lugar bem mais difícil de fugir, era bem interior, era bem na gruta mesmo, bem no buraco mesmo, e amarrou os pés de Paulo e Silas, para eles não se locomoverem, com as feridas abertas, com o sangue descendo no lombo. A Bíblia diz que eles agora estavam presos, sentindo dores, e tudo o que eles tinham feito foi fazer o que Jesus mandou. Foi pregar o Evangelho. Tudo o que eles estavam fazendo era simplesmente fazer a vontade do Senhor. E aí eu lhe pergunto, você vai desistir porque está doendo? Porque a crise financeira bateu na porta? Porque te criticaram? Você vai desistir por coisas banais dessa vida, por falta às vezes de uma postura sua de mais firmeza, de ficar firme no Senhor,
A Bíblia nos diz, a história desses homens nos conta, que eles não desistiram. Então eu posso dizer para você com toda a convicção: não deixe as dificuldades lhe impedir de ser um adorador. Não deixe as dificuldades lhe impedir de adorar, de servir ao Senhor, de honrar ao nome do Deus vivo. E olha só o versículo 24 do capítulo 16. Tendo recebido tais ordens, o carcereiro, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco, exatamente para que eles não fugissem, para que eles ficassem ali quietinhos. E às vezes o diabo acha que se tocar em alguma coisa minha e sua, vai nos impedir, vai nos parar. Mas a verdade aqui é que Paulo e Silas estavam presos, mas eles eram mais livres do que qualquer um ali dentro. Eles eram mais livres do que o governador lá fora, do que o dono daquela menina lá fora. Aqueles homens estavam fisicamente impedidos de sair dali, mas eles eram livres no Senhor. Podem tirar tudo de você, meu irmão, mas não deixem tirar o adorador que existe em você, porque você é livre em Jesus. Você é um homem, uma mulher chamada para adorar a Deus, independente das circunstâncias. E aí o texto nos diz no verso 25, que eles cantavam e oravam. Olha que lindo, sangrando, doendo do jeito que estava, não estava fácil, mas mesmo assim eles cantavam. Irmão Gustavo, eu tento imaginar qual hino será que eles cantavam, um hino de adoração. Põe aí para mim ver, vamos ver se é esse aí. Em meio a tanta tribulação, em meio a tanta dificuldade, em meio ao perigo da morte iminente, o sangue jorrando nos seus braços, nas suas pernas, mas a Bíblia diz que eles oravam e diziam: Deus, muito obrigado, porque se o Senhor me trouxe até aqui, o Senhor vai me sustentar. Se for para mim morrer, eu vou morrer pela tua causa, eu vou morrer pelo teu evangelho, eu vou morrer pregando. Muito obrigado, Senhor. E aí Silas falou assim: vamos tirar uma canção, vamos glorificar. Está doendo, mas vamos glorificar. Como será, Gustavo? Vamos lá, como será? Será que foi assim? Está desligado? Soltou aí o microfone? A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Obrigado, irmão Gustavo, obrigado. Dá glória a Deus quando está doendo, é para crente de verdade. Dá glória quando está sangrando, é para homem e mulher, cheio da autoridade do Espírito de Deus. Em Abacuque capítulo 3, no versículo 17, no versículo 18, eu vejo um adorador. Eu vejo o Abacuque dizendo: mesmo não florescendo a figueira, mesmo não havendo uvas nas videiras,
mesmo falhando a safra de azeitonas, mesmo não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei o nome do Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Oh, aleluia. Você sabe o que me chama a atenção? É que você será notado não é pelas suas palavras, você será notado pelas suas atitudes. O que você fala, o que você escreve lá no Facebook, no Instagram, é fumaça. A pergunta é: o que você está vivendo? O que você está vivendo de fato? Como é sua vida nas quatro paredes? Como é sua vida quando ninguém está vendo? Como é sua vida? Sua mãe aprova você como crente? Seu irmão vê em você uma mulher de Deus? Seu marido vê em você uma esposa excelente, mulher de Deus? No seu emprego as pessoas veem em você aquele homem e aquela mulher é uma mulher de Deus? As pessoas conseguem enxergar a unção de Deus na sua vida? A pergunta é essa. As pessoas conseguem olhar para você e ver o poder de Deus na sua vida? É a pergunta que Deus está fazendo para você nessa noite. Pois bem, a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 12, no verso 1: portanto nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, estamos rodeados por nuvens de testemunhas. Porque cantar bonito, irmão, até o pardal canta. Falar bonito, irmão, qualquer cursinho de oratória você vai ficar, ó, afiado. Pôr a Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja, até o ateu faz isso, irmão. Para com isso. Para com isso. A pergunta é: as pessoas estão te notando como homem de Deus e como mulher de Deus? Porque a Bíblia diz aqui no versículo 25 de Atos capítulo 16, que enquanto aqueles homens estavam presos, adorando e cantando, o carcereiro estava ouvindo, os outros presos estavam ouvindo. Talvez alguém até dê um gritinho ali e fale: esse cara é doido. Crente é tudo doido mesmo, irmão. Crente tem que ser doido. Crente tem que ser maluco. Se você ainda não aprendeu isso, meu irmão, aprenda. Paulo vai dizer em Coríntios que o evangelho para o mundo é loucura. Crente tem que ser doido, tem que ser louco. É no momento da dor que você tem que estar firme ali, glorificando. Tem gente que no momento da dor some da igreja. Tem gente que no momento da luta larga Jesus. Tem gente que no momento do aperto: Deus não me ama, Deus não me ama, Deus não cuida de mim não, Deus não está me... Larga de ser cabra frouxo. Deus não te chamou para ser crente frouxo não, meu irmão. Havia outras pessoas olhando para aqueles homens. Havia outros lá, outros presos lá. Talvez alguns disseram que eles eram loucos, mas eu acredito que tinha outros assim: quando eu sair daqui eu quero conhecer esse camarada.
Quando eles me soltar, eu quero ir lá na cela de Paulo. Eu quero conhecer esse cara, porque ele tem um negócio gostoso. Ele tem uma alegria no meio da dor. Eu quero esse negócio. Eu quero receber esse Jesus desse homem aí. Será que as pessoas querem receber o que você está mostrando? Está oferecendo? Meu Deus, isso é forte, hein, pastor? Aleluias. Mas é de fato isso que importa. É isso que importa. Você não precisa, não é barganha, entenda. Servir a Deus não é barganha. Senhor, tem gente que é assim, eu já vi. Senhor, se o Senhor abrir a porta em 2025, ó Senhor, aí eu vou passar a ser fiel. Não é barganha não, irmão. Que isso? Se o Senhor me der a cura, o milagre, Jesus, aí eu vou fazer a tua obra. Você está esperando alguma coisa para servir a Deus? É isso que eu estou. É isso mesmo que Jesus ouviu? Que eu não ouvi nada, né? Eu só estou hipotetizando aqui, é uma hipótese. Eu não sei se alguém aqui já fez isso. Mas deixa eu te contar uma história. É adorando o pastor Wilson que o milagre acontece. É adorando o pastor William que o milagre vem. A Bíblia diz aqui no versículo 26, que mesmo doendo, eles estavam adorando. Eles estavam orando. E a Bíblia diz no versículo 26, que de repente, preste bem atenção, não foi do nada. Ai, do nada Deus fez um milagre. Não é do nada. Não é do nada. Deus sabe o que você precisa. Então não é do nada. Quando acontece, acontece milagre. Aconteceu do nada. Não. Você adora. Você serve. E o de repente de Deus pode acontecer na sua vida hoje, agora, daqui a alguns minutos, amanhã, não sei. Não sei em que momento. Mas o de repente de Deus pode te surpreender. E o milagre pode acontecer, porque a Bíblia diz que de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Oh, aleluia. O de repente de Deus, ele acontece, sabe quando? Quando você decide buscar ao Senhor. A Bíblia diz em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e depois todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O de repente de Deus tem uma causa, irmãos. Não é do nada, não. Do nada significa que você não está orando. Do nada significa que você não jejuma. Do nada significa que você não prega. Do nada significa que você não faz nada. Não é do nada. O de repente de Deus tem uma causa: a sua adoração, a sua devoção, a sua entrega, o seu desprendimento, a sua renúncia, o seu desejo de servir a Deus, ainda que para isso você tenha que morrer. Irmão, aí o de repente de Deus acontece. Acontece ou não acontece, pastor? Acontece. Acontece ou não acontece, irmão Gustavo? Acontece sim. E o texto vai dizer que os alicerces da prisão, eles são abalados. Sabe o que eu vejo com alicerce? Alicerce é estrutura, concorda? Alicerce é fundamento, alicerce é base.
né? Se eu tirar os alicerces de uma construção, qualquer engenheiro aqui, basiquinho aqui, qualquer mestre de obra, não, vou diminuir um pouquinho, qualquer pedreiro bom de colher, vai dizer, tira o alicerce que vai cair. É assim ou não é? Vai cair, vai tombar. Mas aqui a Bíblia diz que os alicerces estão sendo abalados naquela prisão. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim, a tua estrutura sou eu. A dependência que vocês têm, tem que estar em mim. Você não tem que estar alicerçado na sua vida financeira, no seu emprego, no seu salário, na sua profissão, no seu cargo, em quem você é, na autoridade que você representa no seu estado, na sua cidade. Nada disso não. Você tem que estar alicerçado em mim, porque eu sou Deus que abalo todos os demais alicerces da terra. Oh, aleluias. Oh, louvado seja Deus. O Salmo 125 vai dizer que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Nada vai me abalar. Não vai abalar. Não vai abalar crítica, não vai abalar calúnia, não vai abalar nada. As dificuldades não vão me abalar. Por que você está abalado, hein? Hein, irmão? O que está te abalando aí, hein? Oh! O Espírito Santo está falando com você. O que está te abalando? Você não confia, né, no Deus vivo, poderoso? Ele abala tudo, irmão. Ele mexe com sua estrutura, Ele tira o seu emprego, Ele faz o que Ele quiser, Ele tira a sua saúde, Ele faz o que Ele quiser. Ele é Deus. Mas você não pode se deixar abalar. Você não pode se deixar desanimar pelas frustrações dessa vida. De jeito nenhum, meu irmão. Porque eu aprendi uma coisa muito linda aqui nesse texto, irmão Gustavo. Eu aprendi, pastor Anderson, nesse texto aqui que eu acabei de ler, algo muito lindo. Eu aprendi que o terremoto de Deus é diferente do terremoto geológico. Muito diferente. O terremoto geológico, se você estudar um pouquinho, você vai ver que só existe terremoto aonde tem placas tectônicas. Aqui no Brasil não tem. Acontece um abalinho ou outro, não é terremoto. Porque não tem placas tectônicas que se encontram e que causam terremoto. Se você estudar, você vai descobrir que aqui onde Paulo estava preso, também não tinha placas tectônicas. Também não tinha. E eu sei que um terremoto natural, da natureza, promovido pelo próprio Altíssimo, esse terremoto, ele causa destruição. Um terremoto, ele causa ruínas. Casas caem, prédios caem. Um terremoto comum, ele causa completa ruína. Mas aqui nós não estamos falando de um terremoto comum, de um terremoto geossísmico. Nós estamos falando aqui do terremoto de Deus. E o terremoto de Deus, ao contrário do terremoto natural que causa destruição, que causa morte, que causa perdas, esse terremoto, a Bíblia vai dizer que ele causa libertação, porque ele abre as portas da prisão. Esse terremoto, ele causa salvação. Este terremoto, ele abre portas. Esse terremoto de Deus é diferente. Oh, labachuri canta, labachuri anda, labacás. Esse terremoto é diferente, meu irmão. Quando Deus chega movendo a sua vida e balançando a sua vida e mexendo com as suas estruturas, é porque Ele quer te lapidar. Segura só um pouquinho aí, viu, irmãos? Segura só um pouquinho, estou acabando. Estou acabando, aleluias. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Está claro aí? Posso continuar ou paro? Paro ou continuo? Amém. Então só mais um pouquinho, segura aí, tem 10 minutos, eu vou acabar com 5. Acredito eu. Aleluias.
Eu quero lhe dizer nessa noite, meu irmão, que quem adora, é para fechar, quem adora não foge da batalha. Quem adora não foge da batalha. Você pode dizer isso para a pessoa que está do teu lado, irmão? Quem adora não foge da batalha, não, irmão. Aleluias. Aconteceu todo aquele reboliço. Aconteceu o terremoto de Deus. As prisões se abriram, as cadeias caíram. E eles tinham tudo agora para dar no pé. Ah, concorda comigo, pastor? Vamos fugir. Vamos embora, Silas. Vamos embora, Paulo. Vamos chamar esses presos e vamos fugir para bem longe. Porque a gente pode fugir agora. Agora é a hora. Agora é o melhor momento de dar no pé. Sabe aquele momento que você pensa, agora é a hora de correr. Agora é a hora de correr. Mas aqui não. A Bíblia diz que, embora tudo isso aconteceu, eles permaneceram no mesmo lugar. Eles poderiam fugir, eles poderiam correr. Se fosse outro que não era adorador, numa hipótese, tá bom, irmãos? Numa hipótese bem improvável. Por que eu digo improvável? Porque se não fosse adorador, não tinha acontecido terremoto. Se não fosse adorador, não tinha acontecido absolutamente nada. Aleluia, amém, irmãos? Mas se por uma hipótese esses homens não fossem um adorador, eles iriam dizer assim, preguei o evangelho e é a recompensa. Olha o que eu levei. É muita paulada no lombo, irmãos. É muita pressão externa, eu vou embora. Eu vou pegar um barquinho para bem longe daqui. E não quero saber nunca mais. Não, eles ficaram lá. E olha o versículo 27. A Bíblia diz que o carcereiro acordou e vendo abertas as portas da prisão, ele se desesperou e ele desembaiou a sua espada para se matar, porque ele pensava que os presos tivessem fugido. Deixa eu te contar um pouquinho desse homem. Esse carcereiro não era qualquer pessoa. Esse carcereiro era um soldado. Esse carcereiro já tinha servido na guerra. Esse carcereiro estava ali na prisão aguardando aposentadoria, porque dali ele ia aposentar e ia descansar com a família. Ele era um homem de honra. Esse carcereiro era um homem valente. Mas diante daquela situação, ele não conhecia o Deus de Paulo e Silas. Diante daquela situação, ele olhou para aquilo e disse assim, já era. Por quê? Porque naquela época, era sentença de morte, se um preso fugisse, se um carcereiro não soubesse para onde ele tinha ido, o que tinha acontecido, aquele carcereiro seria morto com toda a sua família. O que ele pensou? Vou salvar minha família. Eu vou me matar agora. Pelo menos minha esposa, meus filhos vão viver, porque eu vou me matar agora. Acabou para mim. Acabou para mim. Acabou, já era. Eu imagino, pastor, que aquele homem estava vivendo um momento tenso. Porque quando o cara diz assim, eu vou acabar com tudo agora, é o fim para mim agora, é porque a pressão psicológica, emocional da situação está pesada mesmo. A situação está grande, está grave o estado dele. Mas aí eu vejo uma palavra linda no verso 28. Eu vejo Paulo gritando, não faça isso, porque estamos aqui. Estamos aqui. Nós estamos aqui. E aí, como voz profética nesta cidade, como missionários que Deus lhe chamou para ser, aonde você estiver,
Deus espera que você grite para muitas almas e muitas vidas. Não faça isso. Estamos aqui. Teve um momento na minha vida que ali no bairro Santo Antônio eu olhei para a varanda, olhei para um rolo de corda, comecei a colocar ela na varanda e disse assim: eu não estou aguentando mais. Eu não estou aguentando mais e hoje vai ser o meu último dia, porque eu não estou aguentando mais. E aí um grande amigo chegou lá, pastor Elias, e ele disse assim: não faça isso, porque eu estou aqui para te ajudar. Não faça isso, porque você não está sozinho. Quando eu estava terminando esse esboço, meu filho Isaac ali, ele chegou para mim e disse: pai, uma ovelha sua lá do Baronesa acabou de se suicidar agora. Ele me mostrou o telefone, e era uma moça, uma jovem que eu pastoreei lá em Belo Horizonte. Ela sofreu um acidente com um namorado, perdeu uma das pernas, e vinha passando por muitas dificuldades, muitas lutas. E talvez faltou alguém para chegar perto dela e dizer para ela: não faça isso. Talvez faltou uma voz profética ali, porque hoje foi o último dia daquela jovem. Ela não suportou. E eu quero dizer para você nessa noite, seja qual for o seu desespero, Deus está falando ao seu coração: não faça isso, porque nós estamos aqui. Existe uma igreja nessa terra. Existe uma igreja nessa terra que não pode perder a identidade, irmãos, de Jesus Cristo. Você não pode perder a sua identidade de Jesus Cristo. Deus não te chamou para criticar, para caluniar, para falar mal. Deus te chamou para amar. Deus te chamou para perdoar. Deus te chamou para amparar vidas. Deus te chamou para falar de Jesus. Deus te chamou para dizer para esta geração, para o seu vizinho, para a sua mãe, para o seu pai, para quem for. Deus te chamou para lhe dizer: estamos aqui. Não se desespere, eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Eu vou te abraçar na sua dor. E o Senhor, Ele diz nessa noite para a sua vida: você não está sozinho. A salvação para você. Aquele homem disse: como eu posso receber essa alegria que vocês têm? Como eu posso? Como eu posso ser transformado por essa palavra tão linda que vocês têm, por essa unção de adorador que vocês têm? E tudo que Paulo e Silas disse para ele: apenas creia em Jesus. Apenas creia em Jesus, porque você será salvo, a sua casa será salva. E aquele homem, a Bíblia diz que ele dobra os joelhos nos pés de Paulo e Silas. Aquele homem aceita Jesus. Aquele homem é transformado pelo testemunho daqueles homens. E aquele homem que estava doente, que estava ferido, que estava pensando em se matar naquele momento, agora se levanta, pega Paulo e Silas e diz: vão lá para casa. Ele chega com Paulo e Silas na casa dele. Sabe o que ele faz? Ele começa a tratar das feridas de Paulo. Ele dá um banho em Paulo. Ele começa a colocar gás, ele começa a colocar remédio, ele começa a curar. Aquele homem que outrora estava ferido, agora ele está curando. Escute, Deus quer te curar, para que você cure outras pessoas. Deus quer te sarar nessa área que está machucando, que está doendo, porque é esta área que Jesus vai te usar para curar outras pessoas. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé adorando ao Senhor. Fique de pé glorificando ao Senhor.